Mercado e Ação de hoje está sendo gravado diretamente no catamarã, subindo o Rio Jacuí, num evento que foi articulado pelo nosso sempre deputado Cassiá e agora vereador eleito. Cassiá, como é que aconteceu esse evento com o Sindareia, com o Ministério Público, FEPAM, DNPM, enfim, todos os agentes de fiscalização ligados ao setor da areia? Tinha muita desmistificação sobre esse assunto, mas eu fui em loco. Eu fui ver como é que as dragas tiravam areia, como é que devolvia a água naturalmente, aquilo que não era produto. Quer dizer, eu tive que conhecer esse processo, né? O cercamento eletrônico, que é muito importante, né? E aí, em conversa com o Laércio, presidente do Sindicato Sem de Areia, precisava naquele momento um intercâmbio. Uma forma de chegar ao Ministério Público e fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Ou seja, interagir e tomar conhecimento dessa causa. Ou seja, é uma coisa técnica, é uma coisa com embasamento e que tanto a FEPAM como os órgãos públicos, federal e estadual, precisam tomar conhecimento, mas precisavam intercâmbio, né? E este passeio que nós estamos fazendo aqui, um passeio de trabalho, permite que todos nós possamos entender esse processo, que nós não entendíamos, mas que as pessoas pensavam que era, por exemplo, chegar lá e tirar a areia moda louco. Não, isso tem uma estratégia, isso tem princípio. Tem toda uma segurança envolvida nesse processo? Sem dúvida, o que mostrou aqui no telão, né, o rastreamento, o cercamento eletrônico, da onde que tira, como tira, quer dizer, todos os barcos e as embarcações e as dragas estão cadastradas através de cercamento eletrônico. Consequentemente, isso dá uma capacidade enorme de entendimento entre ambas as partes, né? Não só o que faz a extração de areia, a entidade, a categoria, com o Ministério Público, a FEPAM, Ministério Público Federal, enfim. E isto aqui traz esta aproximação e conhecimento, que é muito importante. O cercamento eletrônico é uma ação de segurança muito discutida, muito falada, muito valorizada. Eu queria que tu explicasse ao nosso telespectador o que acontece quando um barco de extração de areia, uma draga, sai da área que lhe é permitida fazer a extração. Sempre lembrando, que o Rio Grande do Sul é pioneiro, né? Uma empresa de Cachoeira do Sul que fez rastreamento, trabalha só com rastreamento ambiental. E isso possibilita. Sempre que ele estiver carregando ou descarregando, ele está sendo monitorado nesse cercamento e automaticamente registrando tudo. Quando ele não está, ele está fora, mas ele fica permanentemente controlado por rastreamento que embasa a FEPAM, o Ministério Público, e dá tranquilidade àquele que trabalha nessa área. Então há, sem dúvida, uma correlação de que todos estão sendo fiscalizados porque é um produto nobre e naturalmente a areia pode prejudicar aí os... Saiu da área, apita o alarme. Exatamente. E desliga o motor. Exato. Aonde que anda? O que está fazendo? Então, isso é muito importante. As pessoas não têm ideia desta qualificação e dessa tecnologia. Cassiá, parabéns pela iniciativa de organizar esse evento. Ele é, eu creio que bastante útil para a nossa sociedade, para o conhecimento do nosso espectador, do nosso cidadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado e pela tua cobertura também. Programa Mercado e Ação agora com o Laércio Tadeu, presidente do Sindareia, o sindicato que está organizando esse evento, está proporcionando a todas as autoridades presentes um conhecimento mais pormenorizado da atividade, da segurança, enfim, tudo que cerca a extração da areia. Fala um pouco para a gente sobre esse evento. Bom, Luiz, o seguinte, nós tivemos várias vezes no teu programa e sempre falamos desse sistema de rastreamento, de como é que funciona a extração de areia, e o nosso sonho hoje está se realizando, que é de mostrar na prática como é que funciona. Hoje o tal DNPM, tá a FEPAM, tá o Ministério Público, os entes todos da extração de areia aqui presentes, vendo na prática como é que funciona uma draga fixa, uma draga de sucção, demonstrando o sistema de rastreamento e mostrando que a areia é feita numa extração legal e dentro das normas vigentes no estado.
O sindicato penaliza de alguma forma quem faz uma extração ilegal e irregular? Não, o sindicato pode advertir o associado, mas a penalização é feita pela FEPAM. Aí tem multa, suspensão, tá, dentro da uma gradatividade da gravidade da extração ilegal. Eu posso dizer, conversando até com o Wagner da fiscalização, que hoje as penalidades estão quase nulas sendo apresentadas pelo bom sistema de rastreamento que nós temos. Fiscalizados são os que estão legalizados. Ilegais existem? Hoje eu posso dizer que no Rio Jacuí não existe mais. Aqueles ilegais foram retirados do rio e dentro de uma nova mentalidade que surgiu em 2013, antes a gente via extraindo, vamos dizer, o nosso setor e ficava quieto. Hoje não. Quando há qualquer extração legal, os próprios associados informam ao sindicato que imediatamente comunica a fiscalização da FEPAM. Quais são as outras áreas de extração de areia no estado? Tem as áreas de cava de rio, tem o rio, um pouco no Rio dos Sinos, tem em Pelotas também, mas o centro mesmo hoje do estado, tirando o Guaíba que está em discussão, é aqui onde nós estamos hoje no Rio Jacuí. Existem depois as cavas, que aí se divulgam por todo o Rio Grande do Sul, mas em pequena escala. As cavas são em terra firme, não é na água? É terra firme, aí não tem nada a ver com isso que nós estamos aqui, eles não têm sistema de rastreamento, aí é uma outra modalidade que é controlada também pela FEPAM. Como é que está a retomada do consumo? Está aquecendo a economia no que tange ao uso de areia? Nós tivemos um aquecimento pequeno em setembro. O outubro voltou a cair novamente. E em novembro também continua assim. Não há nenhuma expectativa atual, é um choro dos empreendedores, da retomada disso. Agora parece que a Caixa andou baixando o juro do mercado imobiliário. Pode ser que haja um aquecimento, mas hoje continuamos na mesma estagnação. Trocou o governo federal, nós tínhamos uma expectativa já de mudança, mas a gente até entende que isso é uma mudança gradativa. A grande esperança de retomada de novo. Hoje a extração está meio que estagnada. Necessita de verba pública, financiamento público para a retomada? Nós precisamos que o órgão público, o setor público federal, municipal, estadual, retome as suas obras. Nós vivemos as grandes depósitos de areia, que é do nosso sindicato, tirando as madeireiras, que é do consumidor que nós fornecemos, vivemos das grandes obras, estradas, pontes, aí é que nós fornecemos areia. E esses anúncios que o governo fez da retomada de algumas obras, elas em termos de consumo não chegam a ter um impacto tão grande. Esse é impacto social, que são obras importantes, mas em termos de consumo de areia desse segmento não impacta tanto. Muito pouco. Nós precisamos de obras novas, aquela que precisa fazer a compactação, por exemplo, de uma estrada de rodagem, onde é utilizado muita areia. Isso, hoje, atualmente, no Rio Grande do Sul, não tem nenhuma. Em função da própria velocidade de arraste e fatiga. O que mais do segmento tu pode nos falar? Esse evento, que resultado tu espera dele? Esse evento é um sonho do sindicato de fazer esse intercâmbio junto ao Ministério Público. Em julho, o doutor Daniel, que é o coordenador do meio ambiente do Rio Grande do Sul, nos recebeu lá no Ministério Público e lá surgiu a ideia dele. Ele mesmo fala que o promotor tem que conhecer. Ele tem que ver o que ele está fazendo, o que ele está denunciando, ele tem que conhecer na prática. E essa ideia surgiu, eu fui atrás, conseguimos aí o patrocínio da Catamarã, que nos cedeu gentilmente essa embarcação, e isso nos levou a fazer esse evento, e hoje temos aqui todo o teatro, vamos botar assim, os atores da extração de areia do Rio Grande do Sul. Isso nos deixa muito satisfeito, orgulhoso. Hoje é um dia histórico para o Sindareia. O programa Mercado e Ação está aqui junto com o Sindareia, recebendo o promotor Daniel Martini, coordenador do Centro de Apoio ao Meio Ambiente no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Esse centro de apoio, qual é a função exata dele dentro do contexto meio ambiente no Estado do Rio Grande do Sul? O Centro de Apoio do Meio Ambiente do Ministério Público é um órgão da administração do Ministério Público encarregado de elaborar a política ambiental no Ministério Público do Estado e prestar um auxílio direto a todos os promotores de justiça do Estado do Rio Grande do Sul com atuação na área ambiental, né? Essa é a nossa atribuição. E para isso compreendemos uma necessidade de o promotor de justiça na sua atuação em defesa do meio ambiente
conhecer exatamente as atividades sobre as quais irá prolatar, produzir alguma decisão, algum tipo de atuação. E é nesse sentido que nós estamos acompanhando de perto, em loco, a atividade da mineração de areia, exatamente para quando nos for submetida alguma questão relativamente à mineração, já conhecermos a atividade e poder, então, com esse conhecimento de causa, melhor produzir uma decisão que atenda aos interesses da produção, da proteção do meio ambiente e também, por que não dizer, proteção da própria atividade econômica envolvida. É de extrema importância que o Ministério Público conheça todas as atividades da qual ele acaba fazendo parte da regulação econômica da atividade, porque deve existir um equilíbrio entre a empresa, o lucro, a preservação do meio ambiente, a própria existência da empresa, que é o objetivo do Estado. Ao final, geramos todos os impostos, geramos arrecadação que movimenta toda a máquina, mas essa arrecadação tem que ser consciente, estruturada e que proteja não só nós hoje, como nossos descendentes, as gerações seguintes. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Costumo dizer que o Estado, quando ele não presta a atividade, não é seu papel, prestar atividade econômica, o Estado não conhece, ele passa a não conhecer a atividade. Mas ele vai ter que decidir sobre a atividade, ele vai ter que licenciar a atividade. Ele vai ter que regulamentar essa atividade. Então o Estado, o poder público, e estamos aqui participando dessa atividade hoje, não apenas Ministério Público, também a FEPAM, órgão de Estado, o DNPM. Então é uma oportunidade ímpar que o Sindiareia nos proporciona, exatamente para nós conhecermos um pouco mais de perto essa atividade que é, sem dúvidas, uma atividade essencial, necessária. O Estado não pode ter preconceito, o Estado ele deve sim regular e buscar um ponto de equilíbrio na atividade econômica. Essa atividade econômica nós sabemos é necessária, mas temos que ter, por outro lado, um nível adequado de proteção do meio ambiente. O nosso papel, sem qualquer preconceito, repito, é buscar esse ponto de equilíbrio. Se o Estado simplesmente fecha os olhos para a atividade econômica, ele não consegue produzir aqueles serviços essenciais que a sociedade tanto demanda e precisa, né? E uma dessas atividades importantes do Estado é também a proteção, a preservação do meio ambiente. É nosso papel buscar esse ponto de equilíbrio, não há dúvidas com relação a isso. Estamos agora aqui com Andréa Garcia, chefe da divisão de mineração da FEPAM. Qual é a abrangência desse setor dentro da FEPAM? O que ele envolve? A divisão de mineração ela licencia todas as atividades de extração mineral no Estado. Todos os ramos de atividade de extração mineral, não só a extração de areia, como a extração de carvão, de minerais metálicos, todas as modalidades. Nós estamos chacoalhando um pouquinho, que nós estamos dentro do catamarã, que está nos levando num evento do Sindiareia, onde nós estamos visitando alguns locais e o sistema de segurança da exploração, da extração de areia aqui em nosso estado. Nós estamos no Rio Jacuí. Essa atividade de extração de areia, ela é muito rigorosa em termos de fiscalização, em termos de condições para o licenciamento. Sim, como qualquer outro empreendimento, né, minerário que tem um impacto significativo, né, ambiental, ele segue, né, todos os rigores ali estabelecidos pela legislação e pela boa técnica, né, pelas questões operacionais onde são necessárias bastante controle. Né? Então, não foge da realidade dos demais controles ambientais de outros empreendimentos, né? Mas em função da movimentação dos equipamentos, aí houve a necessidade de se estabelecer outras formas de controle, como, por exemplo, controle eletrônico, cercamento eletrônico. Como é que funciona, como é que acontece esse cercamento eletrônico e qual é o efeito dele? O cercamento, em função de ser uma atividade que opera em leito de rio,
ela pode provocar um processo erosivo nas margens. E para evitar esse tipo de problema, foi estabelecida uma distância segura das margens para evitar o processo erosivo. E aí se estabeleceu uma poligonal ambiental onde o equipamento pode fazer extração mineral. Então, através de um sistema todo de satélite, de GPS, foi estabelecido uma poligonal onde o equipamento pode fazer extração e que, se ele sair fora dessa poligonal, há um corte automático no sistema de sucção para impedir uma extração fora, né, da poligonal licenciada e também evitar uma extração próxima às margens. Esse monitoramento eletrônico, existe algum disparo de alerta em caso tenha saído da área permitida? Sim, caso saia da área permitida, o sistema corta automaticamente a bomba de sucção do equipamento. A FEPAM, ela monitora, ela controla, ela tem, através do sistema de senha, a gente consegue visualizar a movimentação desses equipamentos em tempo real. Fica acompanhando também esses relatórios, quando há corte de bomba ou quando o equipamento está só em navegação. A gente não tem o comando, não é, para fazer corte, né? Isso quem faz automaticamente é o próprio sistema. Mas ele é uma ferramenta para o nosso controle, né, e geração desses relatórios para fins de fiscalização. A extração de areia, ela é uma atividade poluidora ou ela apenas se malfeita danosa ao meio ambiente, em termos de erosão, enfim, perda de margens, né, dos rios? É uma atividade com um potencial impacto ambiental, né? Por isso que ela é uma atividade licenciada e, especificamente, a extração de areia em leito do rio, ela justamente, como ela não está a olhos vistos, né? Como outras atividades minerárias. Então, por isso esse controle das APPs, né? Então, de margem dos rios. Existem minerações também que ocorrem em barra de sedimentos, né? Em bancos de areia, não só em leito de rio. Mas por isso há necessidade desse controle, né? Aquilo que compete ao DNPM, que é quem autoriza a extração mineral, a gente procura não ter interferência, mas o nosso enfoque é o controle ambiental mesmo, similar a qualquer outra atividade impactante. Wagner Hoffmann, chefe do Departamento de Fiscalização da FEPAM. O teu departamento de fiscalização, ele pega só mineração ou ele pega todas as áreas da FEPAM? Não, todas as áreas licenciadas pela FEPAM. Hoje nós estamos aqui no evento do Sindareia, no qual nós estamos indo visitar todas as situações relacionadas à extração da areia, todos os processos de segurança. Como é que está enxergando esse evento, essa iniciativa? Na verdade, isso daí não é nenhuma novidade, a gente já vem trabalhando nisso há bastante tempo, inclusive junto com o Sindareia, né? Desde a criação do Departamento de Fiscalização, que foi exatamente na mesma época onde houve essa intensificação de fiscalização, principalmente na área de mineração de areia, né, em 2013, e daí a gente vem sempre trabalhando em conjunto, né, com todos os entes envolvidos nessa atividade para aprimorar tanto os nossos sistemas de monitoramento como também de fiscalização, tanto remoto como também em loco, daí nos empreendimentos que fazem esse tipo de atividade, né? Tem sido uma experiência bastante positiva, um grande aprendizado também, né? Uma área onde a gente realmente havia uma pouca fiscalização anterior a 2013. Temos intensificado bastante dentro do departamento esse tipo de fiscalização, né? Claro, junto com as outras demandas que a gente tem, né, dentro do departamento, mas com certeza, essa questão de mineração a gente evoluiu muito, né? Tanto com o sistema de rastreamento, a forma como a gente tem aprimorado ele ao longo do tempo, assim também como as nossas fiscalizações no próprio rio, nas áreas de extração de areia, que a gente tem atuado bastante e sempre dando resposta em relação a isso aos outros entes e à própria sociedade no modo geral. Quais são as situações de maior risco que se apresentam?
A situação ainda é a preservação das áreas de preservação permanente, né? Margens dos rios, cursos hídricos, em conjunto isso as margens de ilhas, enfim, a proteção própria do leito do rio, né? São sempre essas questões que da parte ambiental nos chamam mais a atenção, né? Então o nosso trabalho ele tem o foco então de fazer a preservação tanto do meio biótico, né? Da parte da vegetação das margens, assim também como a preservação delas pela questão da preservação do leito, dos rios e também da margem pela atividade de extração. A Cruz Vermelha atua em muitas guerras pelo mundo, inclusive nas que acontecem perto de você. Na vida, algumas vezes acontecem coisas inesperadas. Mas pode acreditar, sempre existe alguém disposto a ajudar. Você, por exemplo, seja um doador de órgãos, porque a vida continua. Uma campanha Via Vida. CD Sarau Dom Cláudio, especial 35 anos. Adquira o seu na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country. Vamos conversar agora com o Sérgio César, superintendente do DNPM aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tudo bom? Tudo bem, satisfação. Esse evento que o Sindareia está promovendo, onde está trazendo diversos órgãos de Estado vinculados à legislação, à fiscalização, ao licenciamento, para conhecer a sua atividade, a essência da sua atividade, a segurança que ela demanda, como é que o DNPM vê essa ação? Olha, eu vejo extremamente, vamos dizer assim, produtiva, no sentido que não só o DNPM, não só o órgão ambiental age sobre um licenciamento na mineração. Então, outras instituições, que agora tem muita coisa judicializada até, né? Então, Ministério Público, Justiça, que está agora com as ações lá junto decidindo sobre essas questões, é importante ter um conhecimento da realidade aonde ocorre, que é diferente daquele conhecimento de gabinete. Então, o DNPM já é um órgão que tem presença nas áreas, porque é um órgão de fiscalização e outorga de todos. O DNPM é presente em todas as atividades de mineração. Exatamente. Como órgão gestor federal de todos os minérios do país, né, então a gente, é um dever de ofício nosso nos licenciamentos estarmos presentes e ter uma noção de realidade. E o que a gente quer com isso também, que seja disseminado essa questão de fiscalização, seja feita até a presença de outras instituições, até para desmistificar essa questão da mineração, que não tem um bom, vamos dizer assim, né? Não tem ela normalmente perante a opinião pública, mesmo sendo um bem mineral necessário, como uma areia, como uma matéria-prima essencial na vida de todo mundo, mas ele não é visto com bons olhos perante a população, porque sempre tem essa questão ambiental. Então, para até ter responsabilidade da parte daquele que está tirando, que está operando, dá um conhecimento exato do que é essa realidade dessa extração de areia. E toda o que os órgãos públicos também têm feito para que essa parte ambiental seja contemplada e seja mitigada. Superintendente, historicamente existe motivo para que a população tenha esse receio. Nem sempre foi regulado, controlado e preservado o meio ambiente como ele é hoje nessas atividades. Essa mudança, ela ainda tem um caminho a percorrer.
é constante a melhoria, né? Muito boa pergunta e é esse caminho que a gente tem que trilhar. Sem a presença do Estado também, lógico, se propicia que as coisas sejam feitas de forma, né, não adequada ambientalmente. A população é um fiscal e deve orientar também os órgãos públicos e pressionar no sentido que ele faça esse acompanhamento da iniciativa privada. O caminho é esse mesmo Quem conheceu, vamos dizer assim, a mineração aqui no Jacuí, que é o principal abastecedor de toda a região metropolitana de Areia, e o ver hoje como são os procedimentos e a forma de extração e o controle que se tem, se vê uma evolução muito grande nesse sentido. Então é isso que a gente tem que buscar. Tem que buscar um maior controle e o melhor desenvolvimento numa mineração sustentável. Estamos agora com Paulo Oliveira, representante da Gabritas nesse evento. Como é que a Gabritas está vendo esse evento vinculado diretamente à mineração da areia? A Gabritas vê isso com muito bons olhos, primeiramente por uma questão de fortalecer o setor, uma vez que ela representa os mineradores do estado do Rio Grande do Sul, na brita, na areia e no saibro. E a gente vê isso com muito entusiasmo, porque vê que cada vez mais a gente consegue ser respeitado, a gente consegue avançar no nosso segmento na medida em que a gente consegue se fortalecer. E quando eu escuto, como escutei hoje aqui na pessoa do Dr. Daniel, o interesse em querer discutir e tratar desses assuntos de frente e principalmente de maneira transparente, buscando atender todas as partes interessadas, de forma que a gente consiga fazer com que o segmento da mineração ele possa se tornar mais valorizado, respeitado e aceito na sociedade onde ele está inserido.